tudo bem com você? Então, o episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que pode parecer complexo, mas na verdade ele é muito simples. O tema do nosso episódio de hoje é alimento além da comida. Eu sou Bernadette Panseri, educadora e terapeuta quântica, e estou aqui numa missão que eu me coloquei para trazer assuntos de qualidade para vocês e que a gente possa ampliar a nossa compreensão daquilo que afeta tanto para o bem como para o não bem, a nossa saúde, nossa qualidade de vida, nosso bem-estar, a regeneração das nossas células, nossos tecidos, o rejuvenescimento. E o tema de hoje bate exatamente para isso. Então, espero que você fique comigo até o final e que goste, que curta esse assunto. Ele é um tema novo, na verdade. E quando eu falo assim para você, alimentos além da comida, o que é que vem na tua imagem, o que é que vem na tua cabeça, sobre o que você está pensando que eu vou falar? Se você imaginou que eu vou falar sobre arroz, feijão, batata, não é esse alimento que a gente está falando nesse episódio. E quando fala alimento, em geral já vem imagens na nossa cabeça, né? Sobre comida que a gente põe na mesa, comida física. Mas os alimentos que a gente vai falar hoje, ou não são só um, são muitos alimentos, são imateriais. São alimentos que não dá para convidar amigos para um jantar e oferecer para eles ou para ele esses alimentos. Mas eles estarão presentes, eles farão parte, eles vão povoar todo o jantar. Você pode convidar amigos com alimentos físicos, mas esses outros alimentos vão estar também na cena, vão estar durante o jantar. Porque as pessoas, quando se encontram, elas conversam sobre várias questões. E esses alimentos vão estar junto nessas questões. Vão estar povoando todo o processo. Podem ser alimentos doces ou amargos. Podem ser suaves e podem ser fortes. Pode que a pessoa goste, pode que a pessoa não goste. Assim como acontece com os alimentos físicos. Já tens uma ideia do que eu estou falando? E também eles não estão presentes só quando a gente está acompanhado no jantar, com amigos, com família. Não, eles estão também presentes com a gente enquanto a gente está sozinho também. Então, de que alimentos eu posso estar falando? Para ajudar a compreensão, eu vou usar uma imagem. Imagine você que nós temos dentro de nós dois mundos. Nós temos um mundo e esses dois mundos, eles são independentes, mas eles se comunicam. E ao mesmo tempo que eles seriam não bem independentes, eles são autônomos, melhor, a palavra melhor é essa. Eles são autônomos, mas eles são interdependentes. Um depende do outro. E o mais incrível, quando a gente compreende isso, é que a gente percebe que um alimento pode alimentar os dois mundos ao mesmo tempo. Essas duas imagens que a gente forma.
Mesmo um alimento físico pode alimentar a parte física e também dar alimento para esse outro mundo. Assim como aquilo que eu alimento esse mundo vai interferir no mundo físico. Estou fazendo muita confusão? Será que você já está conseguindo compreender do que eu poderia estar falando? Se você está gostando desse vídeo, curta, compartilhe, passe para outras pessoas, porque é um conhecimento de muita importância para a nossa saúde e bem-estar. Eu levei um bocado de tempo para entender isso que eu estou falando hoje aqui e também não sei se compreendo completamente, mas já tenho uma noção muito clara e pratico isso na minha vida cotidiana. Então, assim, o nosso corpo físico, ele é um corpo material. Ele é visível, você toca, você pesa, você mede, você sente, você percebe, você enxerga ele. Esse outro mundo da qual eu estou falando, ele é um mundo imaterial. A gente não enxerga ele, não dá para tocar e nem pesar, porque ele é alimentado de vibração, de energia. Esse é o alimento desse mundo. Para entender melhor, eu vou trazer um pensamento de Bruce Lipton, que é esse pesquisador, esse biólogo, que é contemporâneo e que escreveu esse livro que é maravilhoso, que é a Biologia da Crença. Então, Bruce Lipton, ele diz que o pensamento são energias da mente. Ele influencia diretamente as células do nosso cérebro físico e isso controla a nossa fisiologia. Então veja só, nós estamos falando do mundo do pensamento. O que alimenta o mundo do pensamento? São informações. São ideias, são conceitos que a gente traz para dentro de nós e que a gente está alimentando todo dia. À medida que tu pega um pensamento, fica conversando com ele, falando com ele, blá blá blá, e vai aumentando aquele pensamento, aquela situação, vai enxergando, você está alimentando. Tanto consciente como inconscientemente. Nem todo alimento que a gente traz para dentro da gente é de forma consciente. Muitas vezes você está alimentando os teus pensamentos só dialogando com um livro, por exemplo, dialogando com um artigo, ou eu aqui estou falando para você. O que eu estou falando vai cair de forma diferente para cada um que está aqui me assistindo. Porque cada um já tem alguma ideia dentro de si, já tem um conceito dentro de si. E aquilo que eu estou falando, a pessoa pega e fica... Uns rejeitam, outros aceitam parte, outros tiram tudo. E aquele que entende, isso é bacana. Então, traz para dentro de si e alimenta, amplia ou não a sua compreensão, a sua consciência. E isso, Bruce Lipton nos diz que quando eu alimento, o pensamento através de uma informação, cada informação e cada pensamento tem uma escala de emoções que David Hawkins construiu e ele mostra cada pensamento, cada emoção tem uma quantidade vibracional. E esse é o alimento. E o que Bruce Lipton ainda nos diz que essa energia do pensamento, ela pode ativar ou pode inibir a proteína que dá funções, que ajuda na parte
fisiológica daquela célula. Olha que coisa impressionante. Então, um pensamento, quando eu alimento um pensamento ou trago um pensamento novo, aumento minhas ideias, aquele pensamento, aquela energia, aquela vibração pode influenciar as células do meu corpo para elas inibirem ou ativarem ações diferentes. Então, isso é muito significativo. Pode parecer um pouco confuso agora, mas isso é muito significativo. Isso já nos dá abre caminhos para que a gente possa perceber melhor o que a gente está fazendo com a gente. Quando eu estou vendo, lendo, ouvindo, conversando e o que aquilo, como carrega as minhas células. Pode carregar com dopamina, serotonina, ou pode carregar com cortisol, estresse, ansiedade. São diferentes formas que as células se movimentam. É isso, em síntese, de maneira mais simples, que Bruce Lipton está nos informando. Então, a gente pode se perguntar a partir disso, se eu quero efetivamente ter mais saúde. Se você, por exemplo, quer ter mais saúde, você quer regenerar o teu corpo, quer rejuvenescer o teu corpo, que é uma coisa que todo mundo quer ter mais saúde, ter vitalidade, regenerar, ter mais energia, ter mais disponibilidade, disposição e mais juventude. Então, se pergunte quais são as informações, quais são os alimentos que você está conseguindo, que você está conscientemente alimentando. Com que energia a tua mente está se alimentando? Então, dito isso tudo, fica claro que esse conteúdo é para quem está realmente a fim de se compreender melhor, de buscar entender melhor como funciona o nosso corpo e como os nossos pensamentos e sentimentos influenciam a nossa fisiologia, influenciam a nossa qualidade de vida. A qualidade de vida, ela não está só relacionada com os bens materiais, como muitos de nós entendem. Sim, os bens materiais ajudam? Sim, ajudam. Mas não é só os bens materiais. Eu posso estar cheia de bens materiais, mas não ter qualidade de vida. Porque estou ansiosa, porque estou nervosa, porque estou em dúvida, ou estou com medo e fico paralisada. Então, meu corpo produz estresse quando isso acontece. Então, a gente pode conscientemente ampliar a nossa percepção de como nós estamos agindo, o que fazer para melhorar isso. Então, esse conteúdo também é para aquelas pessoas que estão a fim de compreender aquela parte imaterial de nós que está além do medir, pesar, quantificar, de ficar preocupada com a balança ou não com a balança ou com o alimento, enfim, as coisas do mundo material. A gente realmente perceber que a gente pode ter uma vida mais leve, mais livre, mais fluida, quando a gente se dá conta de que alimentos eu estou trazendo para dentro da minha mente. Porque é a partir da mente que se criam os sentimentos. A mente cria os pensamentos, que podem estar junto lá já com as nossas crenças, as nossas experiências de vida que vem lá desde a infância, desde a barriga da mãe, que a gente vai somando memórias, experiências de vida, e isso tudo influencia naquilo que a gente observa do mundo, que a gente ouve do mundo e que a gente dialoga
com o mundo. E a forma que a gente faz isso vai alimentando a nossa mente, e isso vai alimentando também, de certa forma, as nossas células. Então, essa é uma oportunidade importante para a gente entender o quanto a gente é responsável pelas nossas escolhas, sejam elas alimentares do mundo físico ou sejam dos alimentos que pode estar melhorando ou não a minha qualidade de consciência, minha qualidade de pensamento e, consequentemente, de sentimento. Então, vamos, para ficar talvez um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo. Então, se conscientemente, na minha mente consciente, por exemplo, eu desejo ter prosperidade, ter uma vida saudável, é isso que eu quero. Isso que eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter prosperidade financeira, de amigos, de relacionamentos. Aí muitas pessoas me dizem, pois é, mas eu quero isso tudo para mim, mas eu não tenho sorte, nada disso acontece comigo, tudo de ruim que acontece comigo. Não sei se é uma situação semelhante ao que você pode estar passando. Eu já passei por situações assim, por isso eu posso falar com tranquilidade isso. Por quê? Por que não acontece? É porque a pessoa tem azar? Só algumas pessoas têm sorte? Eu até tive um tempo que eu entendi que sim, mas hoje eu entendo que não é sorte e azar. É o que a gente está efetivamente fazendo com a gente. Então, se eu tenho esse desejo, mas lá no meu inconsciente, eu tenho experiências que me dizem que mas isso não é para mim, isso não me serve, isso é só para quem estudou, ou isso é só para quem tem muito dinheiro, ou eu não consigo, não me sinto preparada. Então, mesmo que eu quero alguma coisa aqui na minha mente consciente, mas lá no fundo, aquilo que está ali e está sendo alimentado é esse outro lado. Então, o que acontece? Dificilmente, a não ser que você se dê conta disso e busque ajuda, assim como quando a gente tem uma doença no corpo físico, a gente vai buscar ajuda do médico, de medicamentos, de exames, enfim, a gente também, por esse lado, precisa buscar ajuda para que a gente possa compreender com mais profundidade e a gente trazer o alimento certo para que aquele meu propósito, aquele meu objetivo possa estar coerente com aquilo que efetivamente eu desejo, com aquilo que realmente eu sinto que é bom para mim. Então, quando a gente consegue ter a coerência do sentimento, do pensamento e da nossa ação, tudo fica mais fácil. Então, não sei se está ficando mais tranquilo, se está ficando mais compreensível o que eu estou trazendo aqui. Eu falei lá no início que a gente ia falar de um assunto complicado, justamente por isso, porque é difícil a gente entrar diretamente numa compreensão dessa natureza, porque em geral nós temos uma ideia de que a mente, o sentimento e o corpo são três coisas separadas, que o que eu penso e o que eu sinto não interferem no corpo físico. Mas eu mostrei aqui para você as pesquisas de Bruce Lipton, que mostram que efetivamente aquilo que a gente pensa tem influência sim no funcionamento das células, aquela vibração, aquela informação que é uma energia, ela atua diretamente nas nossas células.
tanto para aumentar a nossa qualidade de vida, de saúde, bem-estar, longevidade, rejuvenescimento, como também o contrário. Então, assim, eu percebi isso, mas não entendia muito bem, mas eu percebi isso quando eu tive uma doença. Eu tive uma doença muito séria e não vou falar sobre ela hoje, mas eu trouxe essa questão porque foi a partir dela que eu comecei a compreender com melhor qualidade isso que eu estou falando para você. Eu me dei conta que a doença, sim, eu tive uma doença física, eu tive um protozoário no meu corpo, mas o agravamento dessa doença se deu por conta de um momento que eu estava passando na minha vida profissional muito difícil. Eu estava muito fragilizada, emocional, física e psicologicamente. Essa somatória, e aí junto com isso eu fui criando uma sensação de vitimização. Eu me sentia perseguida, eu me sentia desvalorizada, eu me sentia que não estava sendo ouvida, e aquilo tudo, a cada momento, eu deixava que aquilo entrasse em mim. Chegou um momento que eu não tinha nem vontade, eu não tinha mais condição, parecia, de entrar na empresa. Eu chegava, saía de casa, até eu estava bem, respirava, fazia um propósito, mas quando eu chegava na empresa, entrava na porta, aquilo parecia assim que era um mundo, desabava dentro de mim e eu tinha que me juntar a pedaços, fazer um esforço para estar ali, mas o meu alimento era aquele, ai, de novo, tá vendo, de novo, não me ouvem, de novo, parece que eu não sirvo. Enfim, eu ficava alimentando, inconscientemente, claro, eu ficava alimentando essa situação. E isso foi me trazendo uma fragilidade muito grande. Até que efetivamente tive que entrar em licença médica, porque realmente estava sem condições mais de trabalhar. E foi por conta dessa doença que eu entendi o que eu estava fazendo. O protozoário fazia uma parte, mas a outra parte, maior parte, era a minha situação mesmo. Era o alimento que eu estava envenenando, isso de verdade, envenenando as minhas células, por conta de todas as mágoas, ressentimentos, enfim, toda aquela lamúria que eu fui construindo dentro de mim e alimentava aquilo. E quando eu me encontrava com uma pessoa da empresa, eu ficava contando aquilo, me lamentando e nananá. Então, isso é o alimento que a gente vai passando. E quando eu entendi que a minha cura, ela sim dependia de medicamentos, ela dependia de alimentos, de suplementos nutricionais, sim, porque eu estava no estado já muito avançado, mas ela dependia também, igual ou até mais, da minha mudança. E eu entendi isso. E o médico que me tratou me ajudou nessa caminhada. Então foi maravilhoso, porque eu consegui virar a chave. E mudei efetivamente. Fiz tudo o que tinha que fazer para fazer essa mudança. Porque a mudança no começo não é fácil. Primeiro, tu precisa aceitar que tu tá naquela situação. Segundo, tu precisa aceitar que você é responsável por aquilo. E terceiro, tu precisa aceitar fazer o que tem que ser feito. Então, é um processo realmente de mudança. E eu agradeço que realmente eu passei por isso, porque eu consegui fazer a mudança e compreendi. Não quer dizer que nunca mais aconteça de me alimentar de maneira errada. Não! Mas eu consigo rapidamente me dar conta do que eu estou fazendo e cortar, limpar e mudar a chave, porque a chave está na nossa mão.
Não está na mão do outro, não está na mão do noticiário, não está na mão da revista, está na nossa mão. Nós aqui aceitamos colocar a chave ali, enxergar e trazer para dentro de nós aquilo tudo. Então, essa é uma das questões que eu considero importantíssimas para a saúde física, mental, emocional e especialmente para a regeneração do nosso corpo, da nossa mente e do nosso rejuvenescimento. Então, tu pode dizer assim para mim, tudo muito que bem. Então, é muito fácil, é só eu ficar pensando, fazendo pensamento positivo, dizendo, eu quero estar bem, eu estou bem, eu quero ter saúde, eu quero ter bem-estar, eu quero. Não basta isso. Isso é importante, mas a gente precisa ter coerência entre aquilo que a gente está trazendo de alimento e a nossa ação. E além disso, vai além disso. Por quê? Porque não basta eu ficar meia hora por dia falando pensamento positivo lá, quando eu estou sozinha, estou ali numa situação boa. Basta vir uma dificuldade e lá eu ajo com a reclamação, eu fico reclamando, fico me sentindo vítima, fico de novo puxando toda a ladainha antiga. Percebe? Então, é um processo de autoconhecimento, sim. É um processo de você colocar a atenção em você, de você colocar a observação para ver como que você reage nos momentos mais difíceis. Como que você reage no trânsito? Quando um carro passa na tua frente, quando alguém fura a fila, como que você reage? São pequenas situações. Coloca observação nisso. E isso é importante por quê? Porque David Hawkins, ele é um estudioso e ele dedicou em torno de 40 anos da vida dele para construir um mapa das emoções e das vibrações. Então ele conseguiu mapear quanto tem de energia vibracional em cada emoção. E como eu disse, cada emoção está ligada com o pensamento, porque é o pensamento, a partir daquele pensar, gera-se uma emoção e um sentimento. Então veja, quando eu estou com aquela sensação como eu estava, de pena de mim, de me sentir vítima, ai meu Deus, essa lamúria, isso está dentro da escala de David Hawkins, está em torno de 50 Hz. Ainda não é a escala mais baixa. A escala mais baixa, dentro da escala que ele fez de emoções, é a vergonha. Quando a gente sente vergonha da gente, fica envergonhado, é a escala mais baixa. A vergonha, esse sentimento de se sentir envergonhado consigo, com a sua situação, com a casa que você está, enfim, a vibração mais baixa é 25 Hz, de 20 a 25 Hz. Mas quando eu estou com aquela sensação de pena, me sentindo vítima, não é muito mais alto, é 50 Hz. Para você ter uma ideia, então isso vai trazer para as tuas células, que é esse alimento do cérebro, vai levar uma informação para as tuas células, de inibir alguns sinais, alguns sinalizadores de saúde. Isso que é interessante entender. Então, lá vem a depressão, vem a ansiedade, enfim, várias coisas dessa natureza. Agora, quando, por exemplo, você está vibrando na coragem, tu coloca um propósito e tu sente coragem de fazer, tu se impulsiona para fazer, você vai estudar, você vai ler, vai pesquisar, vai conversar com pessoas que estão nessa mesma vibração, você te enche de ânimo. Essa é uma escala, é uma vibração
já de 250 Hz. Não é a escala mais alta, é a escala que ele chama de neutralidade. Você já saiu daquela neutralidade, já saiu daquela escala baixa das emoções, você já está vibrando numa linha de neutralidade. Já está bom, mas ainda pode melhorar. Esse é o primeiro passo para você chegar na aceitação, no perdão, na limpeza daquilo que está te impedindo de virar a chave, que é daí já a aceitação, perdão, 350 Hz. Acima de 350 Hz começa a vibração da cura. E as nossas células ativarem aquilo que precisa para a nossa cura do mundo do corpo físico. E também vai começar então a fluir uma nova realidade ao nosso redor. Porque assim como vibra dentro, vibra fora. E as coisas melhoram dentro de nós e melhoram fora de nós. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas coloca isso em prática. Começa a fazer um exercício e observe. Se observe, nada melhor, não precisa acreditar em ninguém, mas pesquise um pouco mais. E se observe, comece a fazer uma observação, faça uma experiência com você. Se você está num momento agora de estresse, de dificuldade, de depressão e está querendo sair disso, tu tem todas as condições. E esse conteúdo te ajuda nisso, te dá esse empurrão para você chegar a melhorar completamente. Me diga aí, você está gostando desse conteúdo? Está fazendo sentido para você? Ele está te ajudando em alguma coisa? Se sim, compartilhe, dá um like, me ajude o canal e ajude outras pessoas que podem estar precisando de uma informação de qualidade como essa. Isso você vai me ajudar bastante. Agora, eu vou te dar uma dica importante. Que você pode perguntar, tudo bem, eu gostei, mas o que eu posso começar a fazer? Por onde eu vou começar? Eu vou te dar um exercício bem simples. De manhã, quando você acorda, ao invés de tu pular da cama correndo, já preocupada de fazer isso, aquilo, já vem as preocupações diárias do dia a dia, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, esqueceu de você. Esqueceu de você, entrou no piloto automático e você vai estar alimentando o quê? Aquilo que já está lá. Então, essa não é a melhor forma de começar teu dia quando a gente está afim de fazer essa mudança, que a gente efetivamente quer fazer a mudança. Então, tira um tempinho para você, ali na cama ainda. Respira. Tira 2, 3, 5 minutos, não precisa mais do que isso. Respira e se coloca um propósito. No dia de hoje eu vou buscar me observar e se você está indo para o trabalho todo dia, por exemplo, de carro ou de ônibus, e eu vou procurar me observar nas situações que vão me acontecer daqui até o meu local de trabalho. E vou procurar modificar a minha atitude, modificar a minha reação frente àquilo. Então, esse propósito que você se coloca já vai estar te dando um novo alimento, porque você já está dando a informação para o teu corpo que você vai estar mais presente com você, você vai estar menos fora e mais dentro de você. E naquele percurso lá que você está fazendo de ônibus ou de carro, ou a pé, ou de bicicleta, enfim, da forma que você vai para o trabalho, você vai se observando para ver como que você vai reagindo nas diferentes situações daquele dia. Quando você vai dormir à noite,
Você volta a lembrar do teu propósito que você colocou de manhã, que você se propôs de manhã, e sem se julgar, sem se criticar, sem se envergonhar. Não importa se você conseguiu fazer ou não conseguiu fazer, mas você lembrou, opa, nossa, me coloquei no propósito. Agora observa o que você conseguiu fazer. Respira de novo. Se você conseguiu fazer, se agradece e que bom, eu consegui fazer uma parte do propósito, eu consegui fazer todo o propósito, amanhã eu vou me colocar de novo no caminho. E sinta se aquilo melhorou a qualidade de você estar no teu caminho, a qualidade que você chegou no teu trabalho, porque com certeza vai influenciar. E se você não conseguiu, esqueceu, tudo bem, se você lembrou ali, mas então eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir. E quando você deita, coloca o propósito de você no outro dia de manhã, você se fazer novamente o propósito e seguir o propósito. E respira, porque a respiração é fundamental para trazer esse alimento, para trazer esse oxigênio que vai influenciando as suas células. Então, eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo, do episódio de hoje, alimento além da comida. E quem sabe, quando você está no teu prato de comida, você vai lembrar que não tem alimento só físico, mas tem outros alimentos. Isso já vai te ajudar numa qualidade de ser e estar melhor. Gratidão e até o próximo.